E Nico Dela Cruz está fora do confronto contra o Fortaleza e gera bastante debate entre os torcedores. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do Flamengo, que foi informado sobre o interesse do CSKA da Rússia na contratação de Wallace Yan para 2026. E vou falar também do técnico Felipe Luiz, que vai contar com 6 jogadores pendurados para o jogo de mais tarde lá no Castelão. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo, até porque hoje tem Mengão no Brasileirão e eu tô aqui trazendo tudo de informações do nosso Flamengo para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar que Nico Dela Cruz não foi relacionado, não viajou e está fora do confronto contra o Fortaleza, mas antes, galera, eu queria aproveitar esse momento especial e convocar a nação rubro-negra para apertar nesse botão aqui, galera, Já apertar aí no botão, já se inscreve no canal, aproveita que vocês se inscreveram no canal e ative o sino de notificação também, porque é muito importante, galera, ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, é claro que vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje, trazendo essa informação que é bastante importante, galera, até porque hoje tem jogo do Mengão contra o Fortaleza e Nico Dela Cruz mais uma vez vai desfalcar, rapaziada. Com isso está gerando ali bastante debate entre os torcedores rubro-negros. Mas vem comigo, galera, que eu vou repassar os detalhes dessa informação para todos vocês. Olha só, galera, dá uma olhada. Nico Dela Cruz apresentou um quadro de virose ao longo da semana com estado febril e comprovado por exame de sangue realizado pelo clube, galera. Olha só, em função disso, o atleta não participou dos últimos treinamentos e por isso não foi relacionado para viajar com o elenco do Flamengo para enfrentar o Fortaleza, rapaziada. Depois que saiu essa informação de que Nico Dela Cruz mais uma vez iria desfalcar o Flamengo, eu vi bastante torcedores rubro-negros criticando ele, rapaziada, porque a situação de Nico Dela Cruz dentro do Flamengo não é das melhores. Quando ele não tem ali um quadro de virose, como apresentou hoje, rapaziada, ele tem problemas no joelho, ele tem uma coisa e tem outra, e com isso vem desfalcando o Flamengo frequentemente, rapaziada, principalmente nas partidas que o Flamengo precisa mais de Nico Dela Cruz, ele não joga, rapaziada. Se o Flamengo for jogar em um campo sintético, Nico Dela Cruz também não joga. Com isso, rapaziada, eu vi bastante torcedor do Flamengo, bastante torcedor rubro-negro pedindo para a diretoria, pedindo para o José Boto procurar ali uma venda ali para Nico Dela Cruz, rapaziada, que praticamente ali não joga mais dentro do Flamengo, não é titular e vem recebendo ali um alto salário por mês. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, com essa situação de Nico Dela Cruz praticamente desfalcando ali o Flamengo em todos os jogos, vocês ali aceitariam que ele fosse vendido, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, porque o comentário de vocês é o que eu sempre digo, é muito importante. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui, falando de Flamengo, deixa eu falar agora, rapaziada, de Wallace Yan, porque a situação é a seguinte: diretoria do Flamengo foi informada do interesse do CSKA da Rússia na contratação de Wallace Yan, rapaziada. Olha só nos detalhes dessa informação que eu apurei para vocês, dá uma olhada. De acordo com informações do perfil, rapaziada, RPL Sky, replicadas pelo portal Mundo da Bola, o CSKA de Moscou demonstrou interesse no serviço de Wallace Yan desde o Mundial de Clubes, rapaziada, nos Estados Unidos. Mas não param por aqui não, a informação só continua. A publicação acrescenta que os russos contam com o apoio dos representantes do jogador para convencer o Flamengo a aceitar uma proposta de 15 milhões de euros, mais ou menos ali 93 milhões de reais na cotação atual. Segundo o Mundo da Bola, o Flamengo avalia que uma eventual venda de Wallace Yan, que tem contrato na Gávea até dezembro de 2027, pode ser benéfica para todos os lados envolvidos. Vale pontuar que nessa semana o Zenit da Rússia também, onde o Gerson atua, manifestou interesse no jovem atacante do Flamengo. É o que eu falei pra vocês, galera. Recentemente eu falei do interesse do Zenit da Rússia na contratação de Wallace Yan e hoje saiu essa informação, rapaziada, que além do Zenit da Rússia,
O CSKA de Moscou ali está interessado em pagar 15 milhões de euros, aproximadamente 93 milhões de reais, para contratar o Alan Cian do Flamengo, rapaziada. O Alan Cian, vale lembrar, que não vive um bom momento, foi expulso, perdeu o pênalti, recentemente foi visto embalado um dia antes do jogo contra o Palmeiras, que era um jogo bastante importante, e ele vinha, rapaziada, oscilando bastante. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que tem moral no Flamengo, vocês venderiam o Alan Cian por 93 milhões de reais? Deixa aqui nos comentários, porque o comentário de vocês é muito importante. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Mengão, falando de Flamengo, hoje tem jogo do Mengão, rapaziada, no Brasileirão, contra o Fortaleza, e o técnico Felipe Luiz conta ali com 6 jogadores pendurados pro jogo de hoje, galera. Olha só essa informação e quem são esses jogadores, dá uma olhada. 6 jogadores do Flamengo estão pendurados com cartão amarelo, rapaziada. São eles: o Alan, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton Araújo, Jorginho, Luiz Araújo. Se algum deles for advertido, rapaziada, hoje não poderão disputar a partida contra o Sport. Ou seja, galera, nenhum desses jogadores não pode tomar cartão. Se tomar cartão, estão fora do jogo contra o Sport. Ou seja, tanto Jorginho como Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Araújo, rapaziada, De Arrascaeta e o Alan não pode tomar cartão. E são esses os jogadores ali que já estão com 2 cartões amarelos, estão pendurados no Mengão. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo, já que eu tô falando do jogo de hoje, já que eu tô falando ali dos jogadores pendurados, rapaziada, lembrando que o Pedro é desfalque, sofreu uma lesão no último jogo do Flamengo, rapaziada. Com isso, Pedro não vai jogar hoje e o Gonzalo Plata pode ser ali o provável substituto de Pedro para o jogo de mais tarde, rapaziada. Olha só. Sem Pedro, Gonzalo Plata deve ser o titular contra o Fortaleza. Plata deve ser a opção de Felipe Luiz, já que, após a vitória sobre o Racing, Bruno Henrique revelou uma conversa com Felipe Luiz para não ser mais utilizado como centroavante, rapaziada. Ou seja, para quem ainda não está entendendo nada, o Bruno Henrique conversou com o técnico Felipe Luiz, falou para ele que não queria ser mais utilizado ali como centroavante, rapaziada. O Bruno Henrique não gosta de atuar pelaquela posição, ele gosta de atuar pelas pontas, e com isso, Gonzalo Plata deve ser o grande titular de hoje, de centroavante, no jogo contra o Fortaleza. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Mengão, deixa eu passar essa informação para vocês, que é uma informação bastante importante. O que acontece é o seguinte: Flamengo tem jogo quarta-feira, jogo de volta contra o Racing na Libertadores, e a arbitragem já está definida, rapaziada. Olha só quem é o árbitro ali que vai apitar esse jogo de volta na Libertadores entre Flamengo versus Racing lá na Argentina. Olha só. A Conmebol divulgou a arbitragem para o jogo de volta entre Racing vs Flamengo, marcado para a próxima quarta, dia 29, na Argentina. O chileno Piero Massa foi designado como árbitro principal da decisão. Vale destacar que o mesmo árbitro comandou o jogo de volta entre Estudiantes vs Flamengo pelas quartas de finais da Libertadores. Esse mesmo árbitro aqui, rapaziada, apitou o jogo de volta entre Flamengo versus Estudiantes lá na Argentina, no jogo que o Flamengo jogou no Maracanã, rapaziada. Foi outro árbitro diferente, que inclusive ali prejudicou bastante o Flamengo. Mas esse árbitro aqui, que foi escalado para apitar o jogo agora lá na Argentina, rapaziada, segundo apurações que eu apurei aqui, o Flamengo gostou ali do trabalho dele no jogo de volta. Não é um árbitro polêmico, a gente torce, né, galera? A gente tem que falar isso sempre, eu vou falar isso sempre, a gente torce que ele faça ali um bom jogo, não prejudique um lado nem o outro, apite apite bem, né, rapaziada, e faça ali o que ele sabe fazer de melhor, que é apitar o jogo e deixar o jogo correr, e que o Mengão ganhe do Racing lá na quarta-feira. Mudando de assunto, galera, e deixa eu falar aqui da melhor parte do vídeo, rapaziada. Mas, Lucas, qual vai ser o principal time do Flamengo hoje? O time titular do Flamengo contra o Fortaleza. Tá aqui, galera, ó. Eu trouxe pra vocês e vou falar. Dá uma olhada. No gol vem o Rossi, na zaga vem o Danilo, rapaziada, mudança importante, Danilo e Léo Pereira. Nas laterais, Emerson Royal e Ayrton Lucas. No meio, rapaziada, o Saul pode vir como titular, Jorginho e De Arrascaeta. Nas pontas, Luiz Araújo, Samuel Lino pode voltar como titular hoje, e Gonzalo Plata, rapaziada, no lugar de Pedro, já que o Bruno Henrique ali não pretende mais atuar de centroavante. Lembrando, galera, ó, esse é o provável time do Flamengo contra o Fortaleza. Pode ter mudanças, porém, rapaziada, provável time do Mengão vai ser esse hoje
contra o Fortaleza, que a gente ganhe, que a gente ali faça um ótimo jogo fora de casa, até porque o Palmeiras perdeu na rodada no Brasileirão não, na Libertadores, rapaziada, contra a LDU, e essa é a chance de ouro do Flamengo ganhar hoje contra o Fortaleza, assumir a liderança momentaneamente, e o Palmeiras vai jogar como time reserva contra o Cruzeiro, e quem sabe ali o Palmeiras tropece, né, rapaziada, e o Flamengo conquiste novamente a liderança do Brasileirão. Bom, galera, ó, eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela força top, rapaziada, que só vocês sabem dar. E se você aí é flamenguista e ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve aí no canal, galera, dessa moral top. E é nóis, rapaziada. Lembrando, todo dia eu tô trazendo informações do nosso Mengão e eu conto com a ajuda de todos vocês. Valeu!